ser humano. Quem é que disse a você que não? Aí tem identidadezinha, DNA terráqueo, nosso temperamento ou algo parecido com isso. Apenas o cara tem 4 braços, em vez de 2 pernas, porque na gravidade, num ambiente sem gravidade, ninguém tem perna. Não precisa. Isso não é ficção? Não. Isso só vai acontecer no futuro? Não, já aconteceu lá atrás. Como? Esse é o problema. Esse lá atrás é algo tão doido que foi transformado em mitológico, porque mitologia para a gente é algo que não é verdade, é como se fosse só invenção ou exagero. Entendam, o que de mais antigo existe no nosso psiquismo não são os registros que as religiões nos legaram. As mitologias são anteriores às religiões. Quem taxou aquilo de mito já foi a própria fé das religiões. Só que na mitologia, que está escrita como legado para a humanidade, tinha um ser na Índia e era o ser mais desenvolvido da Terra. Nesse tempo, o gênero Homo sapiens, a nossa espécie Homo sapiens, ainda não era a protagonista, é um outro tipo de espécie, mas para o mais evoluído. Porque ele aproveitava o tempo melhor do que alguém. Praticava meditação e com a outra lia os Vedas. Ou seja, se enriquece muito mais do que alguém que só tem uma, que durante 24 horas do dia tem que dormir 8, 2, 3 horas o resto está entre banheiro e comer alguma coisa, o resto trabalhando e não tem tempo para se ilustrar, nem fazer meditação, nem ler as escrituras sagradas. Esse rapaz fazia isso. Por isso ele era o mais evoluído ser humano, porque era o maior conhecedor dos Vedas, era o mais hábil ser em usar o poder mental, Siddhi, que é despertado nas disciplinas ascéticas, e ainda era um bom vivan, porque tudo que era pudim da época, ele está escrito. Como também coisas estranhas do passado. E Platão mesmo, nos seus diálogos, traz notícias dessas esquisitices mitológicas, em que depois é que houve a separação de um primeiro ser, que já teria surgido na Terra assim, e depois é que o Homo, macho e fêmea, foi então separado. Mitologias para trás. Mas eu estou só falando isso para que vocês entendam que essa loucura da especiação que nos espera e já está acontecendo, vai produzir algo bem parecido com o que as mitologias lá atrás já falaram de seres que vieram de fora aqui para a Terra. Essa história de extraterrestre é loucura, isso não é assunto sério. Não é bem assim não, pessoal. Eu aqui vou ter que fazer agora um intervalo na palestra sobre consciência, porque é importante que eu faça alguns registros para estimular alguns de vocês a refletirem melhor sobre o tema extraterrestre. Paul Hillier é um cidadão canadense que durante 23 anos foi ministro da Defesa do Canadá. Ou seja, não é qualquer Rogério que se torna durante 23 anos ministro da Defesa de um país sério como o Canadá. O cara tem que ser respeitado, tem que ter credibilidade, tem que ser alguém acima de qualquer suspeita. Esse senhor, no ano 2004, 2005 e 2006, para surpresa de todo mundo, o que é que ele disse? Numa reunião, vocês desculpem, eu vou ter que falar. Eu sei que existem aqui na Terra 4 bases de seres extraterrestres vivendo aqui com a conivência do governo norte-americano e russo. Quando eu vi isso, eu pensei que no outro dia a Globo ia... Tchan, 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 aquela musiquinha atenção! Ninguém precisa mais ficar se perguntando, em dúvida, porque alguém sério disse: a Globo nem deu. Nem a Globo, nem nada. Nem Folha de São Paulo, nada. A imprensa dita séria, entre aspas, não fala desse tipo de assunto. Aí, como a Globo não deu, o fato não aconteceu. A gente pensa que isso não aconteceu, que isso é mentira.
Paul Hiller diz mais. Na minha opinião, do jeito que nós, pais e mães, quando temos um filho com 8, 9, 7 anos, a gente chega e diz para ele, meu filho, sente aqui, eu tenho uma notícia muito, muito importante para lhe dar. Diga, papai. Olha, Papai Noel não existe. Ai, não existe não, mas suporte. Olha, não existe, mas a vida é bela. Olha, a fada do dente não existe. Ah, não existe não, mas olha, suporte. Eu vou lhe ajudar a superar esse trauma. Paul Hiller diz que do jeito que nós, pais, fazemos isso com os nossos filhos, alguém tem que chegar para a humanidade e dizer, crianças, rebanho, eu tenho notícia para dar para vocês. Tem extraterrestre, não é lá fora não, já tem aqui, porque a turma caiu aqui, não teve tecnologia para voltar, o governo dos Estados Unidos fez um acordo com eles, e eles estão vivendo aqui, e eu sei que estão. Estou dizendo para vocês. Quem é você? Não, eu sou Paul Hiller. Ministro da Defesa do Canadá. O cara está se arriscando a dizer isso. Ele fez isso com a gente, mas o que é que nós estamos esperando com a nossa atitude infantil e cretina? Que alguém, oficialmente, chegue na Globo, na CNN e diga, terráqueos, a vida extraterrestre. Você sabe quantas vezes isso vai acontecer? Nenhuma, porque quem disser isso está preso. Pode ser presidente do que for, vai estar descumprindo uma lei que eles mesmos criaram. Nos Estados Unidos, o representante de governo que fala isso é preso, não pode falar, é contra a lei da segurança nacional. Se vocês quiserem, eu conto a história de como isso começou. Não é que alguém queira ou deixe de querer, não pode. Então nós estamos esperando que alguém nos diga o óbvio que nós, por nós mesmos, já deveríamos saber, para dizer a vocês que o tema extraterrestre é algo seríssimo. Por quê? Porque além de nós voltarmos a conviver com eles de forma aberta em breves dias, isso é inevitável. Nós, que no passado parece fomos já mexidos por interferências desses seres, voltaremos a conviver com eles, e aí é que a complicação é grande. Por quê? Porque ninguém sabe direito quem se sente mais dono da Terra. Se nós, os humanos, ou se seres que aqui estiveram no passado, e que daqui saíram, mas que pretendem retornar ou prometeram retornar. O fato é que, depois que Paul Hiller começou a falar disso, outros ex-militares norte-americanos, já aposentados, começaram a falar também. Tipo Bob Dean. Bob Dean falou tanto que foi ameaçado, e até o filho dele, a vida do filho dele foi ceifada num acidente de carro, que ele diz claramente que o filho foi assassinado por forças norte-americanas. E o que é que Bob Dean diz? Isso mesmo que Paul Hiller diz, só que ele diz algo muito mais doido ainda. Que ele participou de alguns encontros com seres de fora aqui na Terra, representando o governo dos Estados Unidos, com outras pessoas que ele nomina. E que esses seres disseram para eles, a coisa mais complicada do que vocês imaginam. Vai existir sim um primeiro contato com seres de fora. E o tal de Jesus que vocês conhecem é que vem comandando a frota, ainda que ele não precise de naves para vir aqui. Mas é que nós é que precisamos de que, caso alguém venha para a Terra, que não venha voando tipo Super-Homem ou Batman. Venha dentro de algo. Não é que esses seres precisem disso, nós é que precisamos. Mas não é o Jesus humano, é uma forma cósmica daquele que se fez Jesus, segundo o que eles falam. Então, Bob Dean já disse em diversas entrevistas que até os Anunnakis, que são seres, os antigos Nephilim bíblicos, estão envolvidos nisso e que também estão esperando o retorno de Jesus, entre aspas, comandando esse primeiro contato oficial para ver se o problema não sai do controle. De quem? Não sei. Mas há uma tentativa de fazer com que essas coisas aconteçam sem que haja o perigo da vida humana se extinguir aqui na Terra, porque o DNA humano seria tremendamente precioso para interesses diversos aí fora. Bob Dean é um ex-militar, o cara nem cristão é. E outros ex-militares também falam a mesma coisa. Então o governo norte-americano está lidando com uma situação muito complexa. E ele não pode nem se referir a isso.
É coerente que eu explique para vocês como isso começou, e depois eu retomo o assunto da consciência. O governo dos Estados Unidos não faz isso por perversão, ou por ser maldoso, ou por ser bom, ou bonito, ou feio. Não é isso que está em jogo. O governo norte-americano tem uma regra que diz que somente 30 anos depois os papéis top secret, ou seja, confidenciais, podem ser liberados. Então, o que eu vou falar aqui para vocês em 10 minutos é o que foi liberado pela lei norte-americana recentemente. E o pior, a imprensa também não falou nisso, por isso que eu vou falar para vocês. Como é que essa história toda começou? Na época da Segunda Guerra Mundial, o presidente Roosevelt morreu e Truman, Harry Truman, vice-presidente, assumiu o comando. Para azar de Truman, antes do governo dele, nunca tinha havido registro de OVNI, coisa alguma. Existiam registros históricos da Guerra da Secessão, Guerra da Independência norte-americana, que alguém viu isso ou aquilo, mas isso nunca foi problema para um governante. Mas para Harry Truman foi. Por quê? Porque ele foi quem lidou com o problema da queda de um OVNI em Roswell, no sul dos Estados Unidos. Ele foi o presidente que a imprensa ficou cobrando. Ei, presidente, diga a verdade para a gente. Caiu ou não caiu um OVNI em Roswell? E ele não sabia o que dizer. Por quê? Porque não era a presidência que cuidava disso. Não havia nada no governo norte-americano naquela época que cuidasse disso. Então, forças militares cuidavam, mas ninguém sabia. Qual o outro problema de Truman? Houve uma onda de OVNIs sobre a cidade de Washington, sobre a Casa Branca, quando ele era presidente. A imprensa, o que é isso? Ele também não sabia dizer. Mas corria o boato de que uma central de força, uma central de inteligência, que seria a CIA do futuro, do governo norte-americano, sabia dos fatos, mas não dizia a Truman. Truman deixa a presidência, Eisenhower assume o governo norte-americano, em 1951, e Eisenhower promoveu o seguinte episódio, que hoje nos parece uma palhaçada. Mas a agenda de um presidente norte-americano ela é 100% acompanhada pela imprensa. Como hoje a agenda de qualquer presidente de qualquer nação é anunciada para a imprensa, para a opinião pública, e todos os presidentes de nação têm a sua agenda divulgada. Em especial do presidente dos Estados Unidos. Então, Eisenhower, em 1953, apareceu lá na agenda dele que ele iria passar 2 dias numa cidade X, num estado no sul dos Estados Unidos. Aí Eisenhower chega na cidade, a imprensa toda esperando, Eisenhower participa de um banquete à noite, vai dormir, o hotel onde ele estava, a imprensa toda cercando, Eisenhower ia passar 2 dias naquele hotel, qual o problema? Eisenhower não aparece. 3 dias depois ele aparece em Washington. Aí a imprensa ficou dizendo, os 2 dias secretos da vida de Eisenhower, porque ninguém sabia para onde é que ele tinha ido. Quando os papéis recentemente foram divulgados, depois de 30 anos, a turma descobriu para onde ele foi. Ele tinha armado a notícia de que ficaria esses 3 dias nessa cidade, porque de fato ele estava naquele hotel, mas de meio-dia ele saiu, escondido, e foi para uma base militar, encontrar-se com os extraterrestres sobreviventes da queda de Roswell. E quando ele viu com os próprios olhos, ele voltou e criou os grupos de estudo que passaram a existir, então, no governo norte-americano, como uma resposta à população. Ele dizia, nós temos grupos formados pelas melhores cabeças das Forças Armadas para estudar esse assunto. Aí a opinião pública americana ficava esperando o resultado do projeto Blue Book, projeto não sei o quê, e esses projetos nunca davam respostas, e assim o tempo se passou, Eisenhower caiu fora, quem é que assume? John Kennedy. Qual o problema? John Kennedy assumiu o governo norte-americano na época da Guerra Fria, e várias vezes ele e Nikita Khrushchev, lá que era o líder soviético, os dois estiveram a ponto de apertar o botão da Terceira Guerra Mundial. Vocês sabem por quê? Devido aos estranhos pontos no radar que aparecia tanto na defesa norte-americana quanto na soviética. Aí os americanos pensavam que eram armas soviéticas e os soviéticos pensavam que eram armas americanas, e várias vezes eles estiveram a ponto de começar a Terceira Guerra. John Kennedy propôs ao Congresso norte-americano que deveria ser criada uma comissão conjunta